Josué capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim: E levantou-se Josué de madrugada, e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Senhor, nós oramos nessa noite, pedindo, Deus, que Teu Espírito fale conosco através da Tua palavra. Senhor, que Tu sejas nosso mestre, que Tu sejas o nosso ensinador, e que Tu possa, Senhor, estar falando ao coração de cada um dos Teus filhos aqui, que eles possam ouvir a Tua voz, e que Tu possa, Senhor, o que para nós humanamente é impossível, mas Tu és poderoso, para pegar essa palavra e levar ao coração de cada um desses que aqui está e daqueles que nos acompanham pela internet. Leva essa mensagem, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora está melhorando já. Vamos até o final, vai dar certo esse negócio. Povo, eu não sei o quanto você conhece da história, mas deixa eu contextualizar esse momento da história, de um contexto geral da história bíblica. O fato é que lá em Êxodo começa a história do povo de Israel, quando José tem aquele sonho, vai para o Egito, seus irmãos vão para o Egito, lá se forma a nação de Israel escrava. Deus liberta o povo do Egito, eles saem em peregrinação para o Êxodo, e ali Deus diz: vou levar vocês à terra prometida. Pois bem, era um povo que tinha uma promessa: nós iremos à terra prometida, nós chegaremos num lugar, uma terra que mana leite e mel, nós experimentaremos algo da bênção, da parte de Deus, que é bênção para as nossas vidas. Pois bem, essa multidão, esses milhares de israelitas, transitando no deserto em peregrinação, neste processo eles vendo comida cair, vendo muitos milagres, mar vermelho se abrir, eles tendo experiências incríveis, eles acabam se desviando, acabam adorando a um bezerro de ouro, e Deus diz: cara, não dá, eu não vou entrar com esta geração na terra prometida. E eles ficam peregrinando por 40 anos, até que aquela geração seja dissipada e uma nova geração passa a surgir. Nessa liderança, Moisés, que conduz o povo inteiro no processo todo, ele enxerga a terra prometida, mas não pisa na terra prometida, ele acaba morrendo antes, ele a vê de longe e morre. Nos seus sapatos, no seu lugar, na sua liderança, assume um jovem, esse Josué, que tem a missão de conduzir agora o povo, essa nova geração, à terra prometida. E eles estão indo à terra prometida. Aonde fica essa terra prometida? Ela fica logo após o Jordão. Eles precisavam cruzar o Jordão e eles começariam a entrar neste lugar chamado terra prometida, terra que emana leite e mel. Depois do Jordão, eles teriam a experiência que vocês conhecem, acredito todos vocês, seja você cristão ou não, você já ouviu essa história de Jericó, das muralhas de Jericó, quando Israel cerca essas muralhas, marcha ao redor delas e essas muralhas caem, eles invadem Jericó e tomam Jericó. Pois bem, Jericó faz parte desta terra prometida. Este evento que nós lemos, ele é o evento que antecede a cruzada, a passagem do Jordão. Eles estão então acampados antes do Jordão. Aquela multidão, milhares de israelitas acampados antes, Josué com eles. E aí então vem a instrução: israelitas, prestem atenção. Quando a arca da aliança, que representa a presença de Deus, aonde Deus está, ela passar no meio de vocês, quando ela passar no meio de vocês, atentem, porque é hora de vocês seguirem ela. E se você for lendo o texto, seguindo o texto, que eu acabei não lendo, mas se você continuar lendo, a instrução era o seguinte: os sacerdotes, eles viriam com a arca, e quando eles chegassem no Jordão, que em períodos normais tinha de 30 a 40 metros, mas neste momento, que era o período da colheita e era o período das cheias, ele tinha mais ou menos 100 metros de distância entre uma margem e outra. Então era realmente longo essa caminhada
falando em termos de rio. Quando os sacerdotes colocassem o pé no rio, o rio iria abrir. Eles caminhariam com essa arca até a metade do rio e ficariam parados. Israel passaria de pé enxuto até o outro lado. Então essa era a instrução. Mas ele diz assim, agora preste atenção, quando passar a arca, quando a arca do Senhor passar, vocês deem uma distância dela de 2.000 côvados, ou seja, mais ou menos 900 metros, quase 1 quilômetro, você dê de margem, de distância da arca, por uma razão simples, para que você não venha a passar por um caminho que você ainda nunca passou. Ou seja, se você se aproximar da arca, provavelmente você vai bater as botas. Você vai ir para o caminho que você ainda não cruzou, que é o que aconteceu com aquele servo lá de Davi, lá depois, lembra? Quando Davi, lá na frente, vai buscar a arca e trazer a arca, coloca sobre um carro de boi, e ele começa a andar e a arca vai cair, e ele coloca a mão na arca para segurá-la, e ele é fulminado e cai, e morre. Essa é a instrução, Deus já diz lá atrás, olha, não chega muito perto, que vocês não estão em condições de se aproximar da arca da aliança, apenas os sacerdotes, os levitas carregarão essa arca. Eu sei que às vezes, abrindo um parênteses aqui, eu sei que às vezes nós temos dificuldade de lidar com essa questão. Né? Tipo, cara, por que Deus fulminou o cara que foi ajudar lá na arca? Né? Puxa vida, o cara foi dar uma mão para a arca ia cair no chão, ele segura e ele encosta a arca. Nós temos dificuldade de entender por que Deus consumiu esse cara. Por que Deus matou esse cara? Bom, eu não vou entrar em todos os méritos, mas primeiro que, cara, Deus é santo, não é que Deus o matou, simplesmente ele toca em algo que transcende a sua estrutura. E a santidade de Deus, a presença preciosa de Deus ali estava. E aquele homem entra naquele lugar sem estar em condições daquilo. E, portanto, ele é consumido pela santidade e pela presença de Deus. Mas mais do que isso, o que eu quero conversar com você é que a razão pela qual nós ficamos chateados, e não é minha pregação, é só um adendo, mas a razão pela qual nós ficamos chateados de ver Deus matar alguém assim, é por uma razão simples. É que nós temos dificuldade de ver a nossa vida a partir de uma perspectiva de eternidade. Nós olhamos a nossa vida a partir de 40, 50, 60, 80, 90 ou 105 anos que nós vivemos e ali achamos que acabou. Cara, a vida daquele que caminha com Deus, o tempo que nós estamos aqui é uma vírgula quando se trata de eternidade. Por isso que a palavra do Senhor diz que para o Senhor a morte do justo lhe parece bem, é prazeroso, é alegre, porque, cara, como é bom estar com Deus. Então, hoje, nós sofremos por aquele que encostou e morreu, e talvez ele está dizendo, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque aqui eu pude não só tocar, mas hoje eu posso contemplá-lo, hoje eu posso estar diante dele. A dificuldade que nós temos com isso é porque nós temos dificuldade de lidar com a eternidade. Mas, enfim, fechando parênteses, essa não é a minha pregação. Olha só. Deus então diz, cara, vai passar a arca, e passando a arca vocês sigam. E aí Josué, o líder, ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa é a afirmação do líder, essa é a afirmação daquele que tem a responsabilidade recebida de Moisés de carregar o povo para a terra prometida. Ele faz a seguinte afirmação, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando ele diz assim, e essa é a primeira observação que eu quero fazer com você, quando ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã ele vai fazer, ele não está condicionando o agir das maravilhas de Deus à santificação. Ele está dizendo, Deus vai fazer. Seja você santo ou não, seja você santificado ou não, seja você preparado ou não, Deus vai fazer amanhã. Ele está afirmando, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por quê? Porque Deus escreveu isso na história. E a primeira observação que eu quero dizer com isso é que, cara, às vezes nós, na nossa percepção de mundo, acreditamos, cara, que Deus esqueceu da gente. Que Deus ele não está olhando para a gente. Que Deus, às vezes as pessoas elas têm a ideia de que Deus criou o mundo e saiu de férias. E Ele vai voltar um dia no final para ver o que aconteceu com aquilo que Ele fez. Para ver o que sobrou da criação dEle. E não, cara, Deus continua olhando para o mundo, Deus traçou um plano, Deus traçou um projeto, e Ele está olhando para você, está olhando para a sua história, está olhando para a sua vida, Ele não esqueceu de você. Ainda que talvez Ele possa estar em silêncio por 40 anos. Ele não esqueceu de você.
Ele não esqueceu das promessas que um dia ele disse. Talvez hoje você está padecendo e passando como essa geração que precisou esperar 40 anos. Ali provavelmente tinha jovens, tinha crianças, tinha recém-nascidos, mas tinha gente de 40 anos pelo menos, que nasceu logo quando Deus disse, vai ter que passar 40 anos, nasceu um maluco. Ficou 40 anos esperando. Você entendeu por que ele estava girando no deserto? Por 40 anos. Girando no deserto, 40 anos girando no deserto. 40! Girando. E a promessa, e o Deus que um dia disse que nos levaria à terra prometida, 40 anos. Só que a gente sabe o fim da história. Agora, tu que está peregrinando no deserto, que angústia, com o silêncio de Deus, sem o vislumbrar de uma resposta ali na frente, como a gente lida com isso? Primeira coisa que eu quero dizer para você, já não é mais a primeira, né? Eu devo ter falado um monte de coisa até agora, mas dentro disso cara, Deus não esqueceu, mano. As promessas de Deus não foram esquecidas. Deus não abandonou você. Deus não virou as costas e disse, cara, vira aí, no final eu te encontro e vamos ver no que dá. Não funciona assim. Deus não faz assim com a gente. Mas então, Anderson, por que ele está dizendo, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas? Por que ele pede a santificação se ele vai fazer de qualquer jeito? Aí entra dois aspectos que eu gostaria de trabalhar com você. O primeiro deles é que muitas das vezes nós, cristãos, quando se trata de promessa de Deus, quando se trata de palavra de Deus para as nossas vidas, nós achamos que pelo fato que um dia Deus disse que aconteceria, nós podemos sentar, deitar no sofá aqui e ficar esperando que isso um dia venha a acontecer, e não funciona assim. Nós somos mal acostumados. Nós, cristãos, nos tornamos preguiçosos no dia que nós conhecemos a Jesus. Eu já fiz essa oração, tenho vergonha de dizer, mas eu fiz. Um dia precisando de trabalho, eu digo, Senhor, se realmente tu quer que eu trabalhe, que a pessoa bata na minha porta, e eu sei que vai ser tu. Que bicho vadio, que bicho preguiçoso, mano. Olha as ideias. Mas eu queria saber se era Deus. Aí imagina isso, apareceu, atenção, Anderson, tá aí então, vim buscar teu currículo, olha isso. Mas a gente constrói, cara, na nossa mente uma ideia de que Deus, Ele vai vir, e Ele vai mover, e Ele vai fazer, e a gente fica ali numa inércia, esperando algo. Cara, Deus vai fazer. Ele não abandonou o mundo, Ele não abandonou a sua história, Ele tem uma história para construir, Ele está se revelando ao longo de todos esses anos. Mas quando Ele diz, santificai-vos, o que ele está querendo dizer é, eu quero que você faça parte comigo dessa história. Eu quero que você caminhe comigo, que nós venhamos a andar junto. Cara, Paulo nos chama de colaboradores de Deus. Nós somos colaboradores, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de ninguém, nós somos a igreja de Cristo, Ele é o cabeça, nós somos colaboradores de Cristo. Não é que Deus precisa da gente para fazer com que o Evangelho seja pregado, mas Ele escolheu trabalhar conosco neste processo todo, e Ele nos deu dons, nos capacitou para que nós trabalhemos junto com Ele, mas Ele é o cara, Ele é o líder, Ele é o cabeça, Ele quem diz, é Ele quem orienta, nós estamos com Ele nesse processo. Essa é a primeira coisa que eu quero falar dessa frase de Josué, santificai-vos. Porque muitas das vezes nós nos tornamos inertes, achando que tudo vai acontecer e ficamos parados. Esse é um problema. Segunda coisa, que é um grande problema nosso evangélico, também neste processo todo, e talvez por um resquício religioso que eu e você carregamos, que estamos acostumados, somos imersos, e o brasileiro em especial, ele é muito místico, né? Ele tem essa miscigenação, não só de raças, mas também de religiões e de culturas, nós carregamos isso, é que a nossa relação com Deus, ela passa muito pela meritocracia. O que eu construo aqui, Deus então responde aqui. O que eu fizer para Ele aqui e corresponder à divindade desse Deus, Ele vai responder para mim pela sua graça e pelo seu benefício. Então eu preciso fazer isso. Meu irmão, a fé cristã,
ela se diferencia neste ponto, justamente neste ponto, de todas as demais religiões do mundo. E não é uma crítica às demais religiões, mas é um fato. Por exemplo, no hinduísmo, você precisa fazer 7 passos para você alcançar o nirvana. No islamismo, você precisa fazer 5 passos para você poder entrar no paraíso. Em outras religiões afros, você precisa fazer esse ou aquele sacrifício para você receber a graça da divindade. Talvez tenha que pagar uma promessa, tem que fazer não sei o quê. E todas são esforços humanos de todas as religiões. São expressões humanas e esforços humanos de se conectar com Deus. O cristianismo é justamente diferente neste ponto. O cristianismo se difere das outras religiões, porque o cristianismo é um Deus que vem ao encontro do homem. É um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É um Deus que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele veio ao nosso encontro. Foi um Deus que nos amou primeiro. O cristianismo se difere disso, de todas as demais religiões. Então, irmão, não é o quanto nós entregamos para Ele que Ele vai nos abençoar. Não é o quanto nós jogamos lá para cima de coisas certas que Deus, então, é obrigado a responder dessa forma. Meu irmão, não funciona assim. É graça. E ainda bem que é graça, porque senão nós estaríamos todos consumidos. Todos nós estaríamos fora dessa realidade, porque nenhum de nós tem condições e é justo o suficiente. Por isso a lei foi retirada, porque pela lei não há um justo. Nenhum. Somos justificados pela graça, e só por isso somos justificados. Mas Anderson, quer dizer então que eu posso viver de qualquer jeito? Que eu posso fazer qualquer coisa? Que eu posso viver então de qualquer maneira, no pecado, me afundando no pecado, está tudo certo? Não, meu irmão, eu vou te explicar. Às vezes as pessoas, elas chegam para mim, já falei isso outras vezes, eu vou repetir porque para mim é importante que você compreenda, porque é isso que nós queremos construir enquanto comunidade. As pessoas chegam para mim e dizem, homens, mulheres, em diferentes aspectos, eles chegam com alguns argumentos, dizendo mais ou menos assim, cara, eu não entendo, pastor, eu casei virgem, eu casei na igreja, eu fiz tudo que tinha que ser feito correto, e no meio do processo, meu marido, a minha esposa me traiu, não faz sentido, eu não entendo por que isso aconteceu comigo. O que ele está me dizendo é que eu correspondi à divindade, a divindade ela tinha que fazer a sua parte. Eu fiz o que a divindade esperava que eu fizesse, afinal está na Bíblia e eu precisei fazer o que a divindade queria. E agora então eu preciso que essa divindade me abençoe. E se porventura eu estou sofrendo hoje, é porque provavelmente eu não devo ter feito alguma coisa correta. E por isso eu estou sofrendo, estou padecendo, estou tendo isso. E você já deve ter participado de momentos assim. Eu vivi momentos assim, onde qualquer coisa de errado que acontecia, o que você fez de errado? Alguma coisa você fez de errado. Está doente? Está em pecado. Aconteceu um negócio no teu carro, é porque deve estar em pecado, deixou brecha. Alguma coisa, o diabo está vindo, o inimigo está vindo, porque alguma coisa a gente fez, e nós vivíamos assim, meu Deus do céu, alguma coisa que aconteceu, eu fiz e está errado, e meu Deus do céu, tu ficava examinando tudo, deve ser alguma maldição de 2.500 gerações atrás, que eu devo estar sofrendo hoje, tu ficava assim, porque cara, tem que ter alguma coisa que está acontecendo na minha vida, porque nós fazemos uma leitura de meritocracia. O que eu falo para essas pessoas, quando elas chegam para mim e dizem assim, Anderson, não faz sentido, eu fiz tudo certo e não está dando certo na minha vida. Eu disse, primeiro, deixa eu falar um negócio. Você não deve fazer as coisas certas para que dê certo na sua vida. Você deve fazer as coisas certas porque fazer o certo precisa ser feito. Você tem que parar de ficar, eu vou repetir essa frase de novo, porque eu preciso que você entenda, essa é a comunidade que nós queremos construir. Você não deve fazer o certo para que você tenha as coisas certas na sua vida. Você deve fazer o certo porque fazer o certo é a coisa certa a ser feita. Você não faz o certo porque você quer as consequências dele. Obviamente que quando você faz escolhas boas, você tem resultado das suas escolhas. Se você fizer escolhas ruins, você vai ter consequências das suas escolhas. Mas nós fazemos o certo para Deus, porque este é o certo a ser feito. Ou você quer uma medalha agora porque você não trai a sua esposa. Eu preciso de uma medalha agora. Nossa, eu não traio a minha esposa. Não, você não trai porque não se deve de trair, caramba. Não, eu não estou roubando. Eu preciso de uma medalha. Não, mano. Você não rouba porque não se rouba. Não se mente. Não, mas eu não estou mais mentindo e minha vida não ajeitou. E aí? Cara, você tem que parar de mentir porque é feio demais. Mas a nossa compreensão de relação com Deus, ela passa por isso. Nossa, eu estou me esforçando agora para andar direitinho. A minha vida vai ter que andar na bênção. Cara, pode ser que dê, e pode ser que não dê. Quantos de vocês já tiveram aquela experiência? Cara, depois que eu me batizei,
minha vida virou de perna para o ar. Né? Não sei, quando eu pensei, agora vai, foi, só que para trás. Porque a gente constrói essa ideia de, cara, mas agora eu vou fazer o certo e vai ter que dar tudo certo. Cara, pode. E pode não. E se não der, Deus não deixou de ser Deus. E se Deus não mover, Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Porque, de novo, o certo a se fazer, eu o faço porque este é o certo a ser feito. Quando Josué chama o povo de Israel e diz assim, olha só, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer, independe se você se santificar ou não, Deus vai fazer. Agora, cara, se você estiver preparado, se você estiver fazendo escolhas corretas, cara, provavelmente você vai poder fazer parte de tudo isso que Deus está movendo. Você vai estar preparado, e talvez Deus vai olhar para você e dizer, cara, é hoje que eu vou fazer festa contigo, e eu estou preparado para isso. Porque afinal, eu me preparei, eu fiz o que era certo. Como Deus vai fazer, como as coisas vão acontecer, eu não sei. Agora Ele prometeu o que fará. Pois bem, Deus Ele vai e conduz eles a um grande milagre, que é abrir o mar, o rio, e eles passarem de pé enxuto. Note que é o mesmo milagre que Deus fez lá atrás, para aquela geração que virou as costas para Deus. Aqui Ele abriu o mar vermelho, lá Ele está abrindo o rio, para os filhos dessa geração. Os filhos dessa geração que viram este sinal e viraram as costas para Deus. Deus, Ele está chamando essa geração e dizendo, cara, eu vou dar para vocês mais um sinal. E vocês vão ver este sinal. Mesmo que os pais de vocês viram e viraram as costas, eu vou fazer o mesmo sinal para vocês. A minha expectativa é que vocês aprendam com o agir de Deus, que vocês aprendam com o mover de Deus. E é interessante que no capítulo 4, ele pede o seguinte, ele fala no verso 4, do capítulo 4. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem. E lhes disse, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, levante cada uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem, que significa essas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Preste atenção. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Olha o que Deus pede a Josué, e Josué então comunica ao povo. Um homem de cada tribo, das 12 tribos, vão pegar uma pedra. A arca, ela vai estar no meio do rio. E o sacerdote segurando a arca, o Israel passando, todo mundo passando. Depois que passou todo mundo, passam esses homens. E depois que eles passarem com as 12 pedras, eles vão fazer um monumento de 12 pedras. Vão colocar essas 12 pedras, essas pedras ficarão lá. Imagino que eram pedras grandes, porque eles viam essas pedras e era um monumento. E aí eles, por que isso? Porque eu quero que, no futuro, quando os vossos filhos passarem aqui pelo Jordão, porque é a terra prometida, é a terra que mana leite e mel, eles vão viver neste lugar, e vão chegar lá e vão ver um monumento de 12 pedras, e perguntar, papai, o que é esse negócio aqui? Deixa eu te contar uma história. Vou te contar uma história. Teve um dia, que este rio aqui abriu, cara, e milhares dos teus parentes, inclusive o papai, passou de pé enxuto, e nós vimos a mão de Deus se movendo neste lugar. O que Deus estava falando e ensinando o povo é de construir com essas pedras um memorial. Construir com essas pedras algo que lembrasse o agir de Deus. Mas, em nenhum momento, Deus pediu para Israel acampar ao redor do monumento. Em nenhum momento Deus disse assim, olha só, está vendo o milagre que eu fiz aqui? Está vendo o poder meu agindo na vida de vocês? Pois bem, construam a vida de vocês ao redor dessa experiência. Ele não disse isso. Ele disse, usem essa experiência como um memorial, mas vivam a vida, porque a terra que mana leite e mel, ela está para dentro desse território. Ela não está no monumento, ela está no movimento. Deus não é um Deus do monumento, Ele é um Deus de movimento. Às vezes as pessoas elas estão atrás da experiência e constroem um monumento na experiência e giram ao redor dela.
Elas dizem: Senhor, se tu mover na minha vida, então, tananana, e elas então estão atrás do monumento, elas estão atrás da experiência, e se Deus então responder a minha vida, então eu te devotarei, eu entregarei a minha vida para ti, eu vou estar fazendo isso ou aquilo para ti, para o resto da minha vida. Eu acredito que você já tenha tido grandes experiências com Deus. Eu acredito que talvez você já tenha tido experiências que Deus moveu, de curou, de milagres, e talvez não, e faz parte da nossa vida. Quando Deus faz, é precioso quando Deus faz, e que nós possamos ter, como a Bíblia diz, como um memorial de lembrança, de dizer: cara, eu tive um dia de experiência com Deus e foi precioso demais, mas hoje eu estou vivendo em um movimento, hoje eu estou indo para uma outra direção, fazendo outras coisas com Deus. Eu lembro, quando eu me converti, passado alguns meses, eu descobri que eu tinha um problema nos meus 4 sisos, eles estavam nascendo invertidos, assim, eles estavam nascendo ao contrário, eles iriam acavalar todos os dentes, eu precisaria arrancá-los. E aí então o dentista disse: tem que arrancar. E aí eu disse: beleza. Saí do dentista, fui para casa e eu pensei comigo assim: cara, vou orar. E vou pedir a Deus um milagre. E fui orar. E cheguei na oração e disse: Deus, deixa eu te dar um conselho. Se existe um momento de tu operar um milagre, é agora. Porque pensa comigo, Deus, eu sou um jovem que acabou de se converter. E eu tendo essa experiência de fé contigo, se tu operar esse milagre, eu vou bombar. A minha fé contigo vai crescer de uma maneira, e eu vou ser devoto para sempre. Vocês estão rindo que já fizeram essa oração também, não é? Né? A gente faz desse tipo de oração: se tu responder. O que a gente está fazendo? Construindo um monumento para ficar ao redor do monumento. Passou acho que uns 2 anos, e eu orei com fé, botei a mão aqui, botei tudo, onde dava, enfiei a mão, para orar, clamando, e nunca mais fui no dentista. Passaram-se uns 2 anos, chegou o dia de ir para fazer outros exames, eu digo: vamos ver como é que está esse negócio, e a hora, cara, eu vou esfregar na cara do cão esse raio-x, e ele vai ver o milagre que Deus fez. Veio o raio-x e tudo acavalado, e aqueles, tudo arrancado, tive que tirar os 4 de uma vez só, parecia o Kiko do Chaves, com aqueles beiços toscos. Na minha cabeça fazia todo sentido Deus operar um milagre. Aquela era a hora dele pegar um jovem apaixonado, ingênuo, sincero, e derramar o poder, e dar a ele uma experiência enorme, e esse então seria ativado, e, nossa, ia voar. Na minha cabeça fazia sentido. Aparentemente, na de Deus, não. E não significa que eu nunca mais tive experiências com Deus, mas aquela Ele não me respondeu. E eu entrei em frustração e tentando entender o que estava acontecendo comigo. Afinal, Deus, eu estou aqui sincero, te buscando, orando, clamando, jejuando, lendo, fazendo um monte de coisa que eu nunca fiz na minha vida. Estou aqui te buscando e era a hora de responder. Até que eu caí no texto de Mateus, quando Jesus, se referindo àquela geração que teve a experiência e o milagre, que viu comida cair do céu, maná, que viu Deus abrir, viu coluna de fogo, viu tantas coisas e não seguiu fiel. E aí Jesus, instruindo o povo, ele diz: bem-aventurado os que não viram e creram. E aquilo bateu forte no meu peito, onde o Senhor, ao invés de me dar uma experiência, Ele me ensinou a enraizar minha fé mais profunda do que só a experiência. Porque se Deus faz ou deixa de fazer, Ele continua sendo Deus, Ele não mudou. Se Deus Ele move em meu favor e responde a minha oração ou não, Ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. O que Ele está fazendo é colocando o nosso coração no lugar certo. Tirando talvez do movimento, ou do monumento, melhor dizendo, ou da experiência. Porque aqueles caras tiveram experiências enormes, incríveis, mas o coração deles não estava no lugar certo. Deus está preparando esse povo para esse lugar, o coração estar no lugar certo. E eu encerro essa mensagem, que eu entendo do anseio, pelo menos do que queimou no meu coração, com essa mensagem, quando me deparei com esse texto e me debruçando sobre esse texto. Que o Senhor, sim, deseja
que eu e você saiamos deste lugar de inércia, se porventura lá estamos, na expectativa de que Deus faça alguma coisa, porque afinal Deus vai fazer. Ele não abandonou o mundo, Ele não abandonou a sua vida, nem os planos que Ele tem para você, nem as promessas que um dia Ele disse que aconteceriam. Ele não esqueceu disso. Mas Ele está dizendo, isso vai acontecer. Não sei se vai ser exatamente amanhã, como no texto diz, mas vai acontecer, porque um dia Ele disse que aconteceria. Mas o que Ele está dizendo é, santificai-vos, porque Ele vai fazer. Ele não está dizendo, quem sabe, porventura, Ele vai fazer. Se um dia Ele disse, Ele vai fazer. O que nós precisamos é sair da inércia e entender que nós não experimentaremos isso por meritocracia, o experimentaremos pela graça de Deus. Até lá, nós nos preparamos para isso. Até lá, nós escolhemos fazer as coisas certas, porque fazer o certo é o certo a ser feito. Até lá, nós nos colocamos diante do Senhor, dizendo, Senhor, trabalha na minha vida e me prepara. Trabalha no meu coração, que eu possa me tornar cada vez mais semelhante a Ti. Que eu possa ter o coração, a mente de Cristo. Que eu possa viver essa realidade. E que eu possa estar preparado para o dia que Tu fizer, eu estiver fazendo parte. Para que o dia que Tu mover, eu esteja preparado para ser um colaborador contigo neste lugar e poder experimentar cada uma dessas coisas que Tu estarás derramando. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Feche teus olhos. Você está em casa, conecte-se com a gente nesse momento de oração. Vamos estar buscando ao Senhor e clamando a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar especificamente com você nessa noite. Falamos muitas coisas ao longo de toda a noite. Mas eu quero orar com você. Especificamente. Que talvez tenha estado caminhando no deserto. E talvez seja aquele dos 40 anos, que tinha 1 ano, não sabia nada do que aconteceu quando nasceu, mas os caras tinham feito a caca lá e você hoje está há 40 anos andando, sabendo que tem uma promessa, mas as coisas elas não estão acontecendo por alguma razão. E talvez hoje você esteja cansado, talvez hoje você esteja esmorecendo, e talvez hoje você não consiga acreditar que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo pedindo a graça do Senhor para você continuar. Não estou dizendo que a resposta virá logo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos perseverar no Senhor. Nós precisamos colocar os nossos olhos nos céus e perseverar. Colocar o nosso coração no lugar certo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Que possamos conseguir estar neste lugar. Porque eu sei que um dia Ele virá. Ele virá. E que estejamos preparados para esse dia. Você que quer a oração, se quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós queremos orar junto com você. Nós queremos estar intercedendo por você neste momento. Nós já vamos orar também pela nossa galera de casa. Mas você que está aqui, se quiser sair do seu lugar, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Isso, se puderem vir bem para frente aqui, aí facilita. Aleluia. Aleluia. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Aleluia. Lindo Jesus,
estrela da manhã. Eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Aleluia. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Aleluia. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Senhor, eu oro nessa noite. Eu coloco cada um dos teus filhos diante de ti, pedindo, Senhor, de que tu venha ao encontro deles. Senhor, alguns aqui, papai, estão cansados, Senhor, de toda essa jornada. Estão cansados, Senhor, de caminhar, e alguns talvez por alguns anos já no deserto, na expectativa, Senhor, de poder entrar neste lugar chamado Terra Prometida, neste lugar onde tem leite, a terra que mana leite e mel. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite, que tu estejas renovando, Senhor, as suas forças, e renovando, Senhor, a confiança de cada um deles em ti, de que tu és um Deus, sim, que vem ao nosso encontro, que tu és um Deus, Senhor, que não esquece das nossas vidas e não esquece das promessas. Tu não é um Deus que nos abandonou, que criou este mundo e virou as costas, mas tu és um Deus, Senhor, que cuida de nós. Tu és um Deus, Senhor, que sabe que cada cabelo da nossa cabeça não cai sem que tu tenha consciência. Senhor, tu és esse Deus que vem ao nosso encontro e conhece a nossa realidade. Por isso, papai, eu te peço, alcança o coração de cada um dos teus filhos, e que eles possam confiar, Senhor, na tua bondade e no teu amor, que eles possam confiar, Senhor, na tua fidelidade, de que tu, Senhor, tu continua fiel, de que tu continua, Senhor, fiel, de que tu continua, Senhor, olhando e não se arrepende. Papai, eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo, Senhor, os teus filhos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, venha e alcança os corações. Que nós, papai, possamos sim nos santificar. Que nós possamos sim nos assemelhar a ti. Que nós possamos sim, Senhor, nos tornar parecidos contigo. Buscando, Senhor, ter a mente, o coração, um bom perfume de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, neste processo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados, para que quando, Senhor, tu fizer maravilhas em nosso meio, quando tu vier a cumprir a tua palavra, quando tu vier, Senhor, a estender a mão sobre nós, que estejamos preparados para viver. Senhor, eu os abençoo. Eu os abençoo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro por esses que estão em casa, Senhor, que estão também em casa esmorecendo por alguma razão, Senhor, estão cansados da jornada. Senhor, aonde o sol tem sido forte, aonde o momento na vida tem sido desgastante, eu te peço, Senhor, que tu venha com o teu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus, e alcance os corações. Senhor, enxuga essa lágrima em nome de Jesus. Seca, Senhor, essa lágrima. Acolhe, recolhe. E que possamos, Senhor, como diz a tua palavra, aquele que com lágrimas semeia, com júbilo colher os frutos. Senhor, em nome de Jesus, queremos derramar as nossas lágrimas no teu altar, aos pés da cruz, crendo, Senhor, de que tu tens cuidado de nós. Pai, eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Estende a tua mão de graça sobre cada um de nós.
Estende a tua mão de graça sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Senhor, tira o peso, tira o fardo pesado das costas, Senhor, e que nessa jornada seja uma jornada contigo ainda cada vez mais leve, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.